A gente vai começar a tratar agora sobre knowledge, ou conhecimento, que é a área da inteligência artificial que estuda como a gente pode utilizar de IAs para que elas cheguem a conclusões com base em um conhecimento prévio. Nós, como seres humanos, nós temos conhecimentos sobre os quais a gente consegue aplicar um raciocínio e chegar a certas conclusões. A ideia aqui é a mesma. A gente quer que a nossa IA acesse conhecimentos, consiga raciocinar sobre esses conhecimentos e chegue a conclusões com base nesse conhecimento. Dessa forma, o que a gente vai estar construindo agora são Knowledge-Based Agents, ou agentes baseados em conhecimento, que são os agentes que raciocinam e agem com base em representações de conhecimento. Olhando aqui para esse exemplo, eu tenho 3 sentenças aqui. Se não chover, Harry visitará Hagrid hoje. A outra, Harry visitou Hagrid ou Dumbledore hoje, mas não ambos. E a terceira, Harry visitou Dumbledore hoje. Essa aí é a minha base de conhecimento. Essas 3 sentenças são verdadeiras. E quais conclusões eu posso retirar daí? Bom, vamos começar olhando para essa segunda sentença. Harry visitou Hagrid ou Dumbledore hoje, mas não ambos. Então, ou ele visitou um, ou ele visitou outro. A minha terceira sentença diz que Harry visitou Dumbledore hoje. Então, se Harry visitou ou Hagrid ou Dumbledore, e aqui está dizendo que ele visitou Dumbledore, eu posso chegar à conclusão que ele não visitou Hagrid. E agora, com base nessa informação nova que eu adquiri, eu posso olhar aqui para a minha primeira sentença, que diz, se não chover, Harry visitará Hagrid hoje. E eu sei que Harry não visitou Hagrid, então eu posso concluir que hoje choveu. Porque se não chovesse, Harry teria visitado Hagrid. É assim que a gente faz, para com base em conhecimentos prévios, chegar a conclusões. E é exatamente isso que a gente vai utilizar para permitir que as nossas IAs, com base em informações ou pedaços de informações, cheguem a novos pedaços de informações ou conclusões. E se você estudou lógica, você já percebeu que é exatamente isso que a gente está utilizando. Lógica, um raciocínio lógico. E a lógica que a gente vai utilizar é a chamada lógica proposicional. E a gente vai ver mais à frente como a gente pode utilizar a lógica de primeira ordem também. No exemplo anterior, eu utilizei o termo sentença, mas não expliquei o que era uma sentença. E sentença é uma afirmação sobre o mundo em linguagem capaz de representar conhecimento. A gente pode utilizar frases, como eu utilizei no exemplo passado, mas na lógica proposicional, a gente costuma utilizar os símbolos proposicionais ou variáveis proposicionais, que geralmente são representadas por essas letras maiúsculas, que são uma representação simplificada daquelas informações que a gente tem. Outra coisa que a gente precisa conhecer é o que são os conectivos lógicos, que são esses símbolos aqui que conectam as proposições de maneira que a gente consiga expressar formas de conhecimento mais complexas sobre o mundo. Então esse símbolo aqui, ele representa a negação, não. Esse aqui representa a conjunção, o conectivo lógico e. Esse aqui representa a disjunção, o ou. Esse aqui representa a implicação, se isso, então aquilo. E esse aqui é o bicondicional ou biimplicação. É o se, somente se isso, então aquilo. Vamos começar analisando aqui o conectivo de negação. Essa aqui vai ser a nossa tabela verdade. Assim, se a minha proposição P ela for falsa, a minha proposição não P vai ser verdadeira. E se a minha proposição P ela for verdadeira, a minha negação de P é falsa. Por exemplo, se P significa está chovendo, qual é a negação disso? Não está chovendo. O conectivo de negação é bem simples de entender, né? O conectivo de conjunção, ele expressa a ideia de uma coisa e outra. Então aqui na minha tabela verdade, para que uma coisa e outra seja verdadeiro, eu preciso que ambas as proposições elas sejam verdadeiras. Se ao menos uma delas for falso, a minha conjunção vai ser falsa. Exemplo, P é a proposição está chovendo. Q é a proposição eu tenho um guarda-chuva. Se eu digo está chovendo e eu tenho um guarda-chuva,
Para isso ser verdade, é preciso que realmente esteja chovendo e que eu tenha um guarda-chuva. Já o conectivo de disjunção, uma coisa ou outra, exige apenas que uma das minhas proposições seja verdadeira. A minha disjunção só vai ser falsa se as duas proposições forem falsas. Então, se eu digo que você só vai comer a sobremesa se você fizer o dever de casa ou arrumar o seu quarto, se você fizer um ou outro, ou ambos, você vai poder comer a sobremesa. No entanto, existe também o chamado ou exclusivo, o exclusive or, por isso shor, esse x aqui é de exclusive, que a nossa disjunção ela só vai ser verdadeira se somente uma das proposições for verdadeira. Assim, se eu digo, de sobremesa, ou você vai ter sorvete, ou você vai ter pudim, mas não os dois. Eu estou utilizando o ou exclusivo. Na implicação, eu tenho a fórmula se P, então que. Ou eu também posso dizer que P implica que. Então, se eu digo, se está chovendo, então eu vou ficar dentro de casa. Para que essa minha sentença seja verdadeira, eu vou precisar que a minha primeira proposição, chamada de antecedente, seja verdadeira, e também que a minha segunda proposição, chamada de consequente, seja verdadeira. Se eu disse que se estivesse chovendo, eu ia ficar dentro de casa, e de fato está chovendo, e eu não fiquei dentro de casa, então essa minha alegação é falsa. No entanto, na implicação, toda vez que eu tiver o meu antecedente falso, a minha implicação vai ser verdadeira. Porque se o meu antecedente ele é falso, eu não consigo retirar nenhuma conclusão da minha alegação. Se eu disse que se estiver chovendo, eu vou ficar dentro de casa e não está chovendo, não importa se eu fiquei dentro de casa ou não, porque eu não fiz nenhuma alegação a esse respeito. E por isso, a implicação nesse caso é tida como verdadeira, ou trivialmente verdadeira. Já o bicondicional, ou biimplicação, é a fórmula se e somente se. Ela é chamada de biimplicação porque ela implica nos dois sentidos. Assim, se eu digo que eu vou ficar em casa se e somente se estiver chovendo, então se eu fiquei em casa é porque estava chovendo, e se estava chovendo, eu fiquei em casa. Dessa forma, para que o bicondicional ele seja verdadeiro, é preciso que ambas as proposições sejam verdadeiras ou que ambas as proposições sejam falsas. Outra coisa que a gente precisa saber é o que é um modelo, que nada mais é do que a atribuição de valor, verdadeiro ou falso, às variáveis proposicionais. Ou seja, é um mundo possível entre os vários mundos possíveis. Aqui nesse exemplo eu tenho duas proposições. P está chovendo, Q é quarta-feira. Então o meu modelo nesse caso aqui é que P é verdadeiro e Q é falso. Isso é um mundo possível. Outro mundo possível seria que P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Poderia ser que P é falso e Q é falso, e assim sucessivamente. Para calcular o número de mundos possíveis, é só pegar 2 e elevar ao número de proposições que você tem. 2 porque é o valor que a gente atribui à proposição, verdadeiro ou falso, elevado a n, que é o número de proposições que a gente tem. A gente também precisa entender o que é o knowledge base, que é a base de conhecimento, que vai ser o conjunto de sentenças conhecidas por um agente baseado em conhecimento. Então vai ser todo o conhecimento, todas as informações e pedaços de informações que a gente vai fornecer para a nossa inteligência artificial, para que com base nesse conhecimento ela consiga extrair novas informações e tirar suas conclusões. E para que ela consiga fazer isso, outro elemento importante é o conceito de entailment, ou implicação lógica. Aqui vai ter o mesmo nome daquele conectivo lógico que a gente viu agora há pouco, a implicação, mas são duas coisas diferentes. Aqui a gente pode dizer que alfa implica beta, que alfa acarreta beta, mas eu gosto de pensar aqui o entailment como uma relação de vinculação. Eu gosto de pensar que alfa vincula beta, embora esse não seja o termo técnico correto. E esse conceito de entailment quer dizer que em todo modelo em que alfa é verdadeiro, beta também é verdadeiro. Exemplo, se alfa significa dizer que é uma sexta-feira em setembro e beta quer dizer é uma sexta-feira, se alfa for verdadeiro,
inevitavelmente, beta também vai ser verdadeiro. Então, alfa implica beta, ou alfa acarreta beta. Ou, como eu disse, como eu gosto de pensar, alfa vincula beta. E essa é a ideia de entailment, ou implicação lógica, que permitiu que aqui nesse nosso exemplo, com essas nossas 3 sentenças, a gente pudesse chegar a essas conclusões. E esse processo ele recebe o nome de inferência, que é exatamente o processo de derivar novas sentenças das antigas. Vamos dar uma olhada nesse processo de inferência. Eu tenho 3 sentenças aqui. P é terça-feira, Q está chovendo e R, Harry vai correr. Essas são minhas sentenças, mas eu não sei se elas são verdadeiras ou falsas. E aqui a gente tem o nosso knowledge base, que são os pedaços de informação que a nossa IA possui. Aqui a gente tem P e não Q, implica R. Traduzindo, se é terça-feira e não está chovendo, então Harry vai correr. Outro pedaço de informação que a gente tem no nosso knowledge base é P. Então a gente sabe também que é terça-feira. E o último pedaço de informação do nosso knowledge base é não Q, ou seja, não está chovendo. Assim, se P é verdadeiro e não Q também é verdadeiro, essa expressão aqui ela é verdadeira. Porque a gente viu que na conjunção, para ser verdadeiro, é preciso que ambas as proposições sejam verdadeiras. E na implicação, a gente viu também que se o antecedente ele for verdadeiro, para que a implicação como um todo seja também verdadeira, é preciso que o consequente seja também verdadeiro. Dessa forma, a gente pode chegar à conclusão de que Harry vai correr. E isso é o processo de inferência. Por hoje é só, espero você na próxima aula.